Bom dia. Deus tem me dado o privilégio de andar o Brasil inteiro. Fazia tempo que eu não via o começo de culto tão bonito como esse. Que coisa gostosa. Parabéns, viu, a liderança da igreja que criou esse formato. Rapaz, a gente chega aqui levitando. Vocês estão bem? Andressa e esse pilantra aí. Esse é um final de semana de saúde. Portanto, você já sabe qual é o assunto, né? Eles trouxeram um cozinheiro para falar. Nós vamos falar de... Tem alguém aqui que está falando uma coisa legal. Fala alto, assim. Nós vamos falar do Senhor, né? É isso. Mas a mensagem de saúde, dizem por aí que basicamente são os 8 remédios de Deus, não é isso? Então, chamado oral. Quais são os 8 remédios de Deus, você sabe? Adventista do 7º dia tem que estar treinado nesse assunto. Vamos lá? Vou tentar dar uma organizada nisso tudo, ó. Água, luz solar, ar. Isso está na Bíblia? Tá? Em que lugar da Bíblia? 8 remédios de Deus, ó. Se um dia você precisar explicar isso para alguém, olha onde está, ó. Haja luz, água, ar. Gênesis 1 e 2. Viu? E termina na coisa mais legal de tudo: repouso, descanso. Mas antes passa por temperança, não é isso? Uma dieta adequada. Você sabe os 8 remédios. E sabe que para a comunidade adventista do 7º dia, isso tudo ficou resumido a o que comer e o que não comer. Não é assim? Mensagem de saúde ficou restrita a castanha, carne de soja, arroz integral, pão integral, né? Pelo jeito na sua casa o povo força isso em você. Essa é a mensagem de saúde da Igreja Adventista do 7º dia? Qual é? Também tem aqui um gordinho que nem eu que está defendendo, tá certo, é isso aí. Picanha não, fala baixo. Qual é a mensagem de saúde da Igreja Adventista do 7º dia? Me conta, sem medo de errar, queria ouvir você. Temperança? Está no meio dos 8 remédios, faz parte. E ter domínio próprio, né? Tá certo, não está errado. O que mais? Fazei tudo para a honra e glória de Deus, então vamos cuidar do templo do Espírito. Não é isso? O que mais? É adoração. Aliás, esse assunto de adoração talvez seja mais importante do que tudo o resto que eu já acabei de falar e do que eu pudesse falar sobre saúde. Aliás, o pastor da igreja não está aqui, né? Só está o primeiro ancião, é isso? Vamos mudar tudo, posso? Vamos deixar saúde para depois, vamos falar do que interessa, vamos falar de adoração. Não é isso? Abre sua Bíblia aí então. Apocalipse 14, verso 6. Ai, ai, ai. Nós estamos mudando o assunto, tá bom? O que você precisava saber de mensagem de saúde, você já sabe. 8 remédios de Deus. Você já sabe de cor. Sabe das práticas. Vamos falar do assunto que interessa então. A adoração. O sermão mudou de enredo.
Vou ler para você a síntese da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as 3 mensagens angélicas. E eu estou falando como se aqui só tivessem adventistas. Tem alguém que não é membro dessa igreja, que não é um adventista que está nos visitando? Vocês? Rapaz, você não parece que não é adventista. Deixa eu olhar bem para sua carinha. Você tem cara de adventista, rapaz. Não tem, gente? Tem, não tem? Como é o seu nome? Como é seu nome? Persídio. Oh, muito prazer, seu Persídio. É sua esposa? Oi. Seu Hermes. Os 3 estão nos visitando. Quem foi que convidou vocês? Vocês vieram porque vieram. O Espírito Santo convidou. Seja muito bem-vindo, seu Persídio, viu? É do Senhor. Parabéns, hein? Ei. Depois o senhor vem me dar um abraço? Queria conhecer o senhor, viu? Direitinho. Mas deixa eu contar um negócio para o senhor. Se o senhor não tiver problema, não conta para ninguém que o senhor não é adventista. Porque o senhor tem cara de adventista, rapaz. Viu? É igualzinho. Seu Persídio, o senhor está com Bíblia aí ou não? Vê se alguém lê esse moço aí, ó, do rabinho. Viu? Vê aí. Vamos ler juntos então. Apocalipse 14. É o começo das 3 mensagens angélicas. Olha, esse é o primeiro anjo. Verso 6 diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E este dizia com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E, o que diz sua Bíblia agora? E adorai. O assunto da primeira mensagem angélica é adoração. E ele diz assim: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Primeira mensagem angélica diz assim: vinde, adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Segunda mensagem angélica, seu Persídio, olha que coisa importante. Verso 8: e outro anjo seguiu. Este dizia: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Segunda mensagem angélica é: caiu a Babilônia, a cidade caiu. O que quer dizer Babilônia? Confusão. Então a segunda mensagem angélica é o seguinte, ó: caiu a confusão, acabou a confusão. Essa diferença de entendimentos, essas dúvidas, essas coisas meio lá, meio cá, uau, caiu, acabou. Terceira mensagem angélica, começa no verso 9, diz assim: e os seguiu um terceiro anjo. Este dizia com grande voz: se alguém o quê? Adorar a besta. Qual que é o assunto aqui? Adoração. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Terceira mensagem angélica: se alguém adorar a besta, se permitir que essa besta faça uma marca na sua mão e uma marca na sua testa, basicamente está dizendo o seguinte: se você se permitir pensar como a besta, agir como a besta, você vai viver sobre a ira do Senhor e vai experimentar do fogo e do enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Basicamente, então, as 3 mensagens angélicas são isso aqui, ó, presta atenção.
De um lado, os que estão do lado do Senhor. Tem sempre um convite na ponta da língua e dizem assim: vinde, adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. No meio do caminho, não tem mais nada, acabou, caiu a Babilônia. E do lado de cá, ai, 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 ai. 3 mensagens angélicas dizem algumas coisas importantes para você saber. Primeiro, neste momento da história do povo de Deus, só há 2 lados: os que adoram ao Senhor ou os que adoram o adversário do Senhor. No meio do caminho, mais nada. Eu não sei se você lê a Bíblia como eu leio. Às vezes eu leio uma coisa de Moisés e eu fico pensando assim: como é que esse povo se vestia? O que andava, o que comia? Aí vem Jesus, pô, e esses romanos, como é que era, como é que não era? Eu fico tentando imaginar como era no tempo do texto que eu estou lendo. E eu queria te fazer uma pergunta muito séria. Este texto que a gente leu agora está falando de que tempo? De quando são essas coisas aqui? Presta atenção em mim. De quando trata as 3 mensagens angélicas? De que época? Agora, a nossa época, para hoje. Olha, então presta atenção. Para este momento da história do povo de Deus, para esse momento da sua vida, a informação é: o assunto mais importante é a adoração. E mais do que isso, você tem que saber que tudo que você faz diz de que lado você está, porque só tem 2 lados: os que adoram ao Senhor ou o adversário do Senhor. E no meio, nada, não tem mais nada, só 2 lados. Eu acho que a gente precisa entender mais sobre isso. Vamos perguntar para Jesus: Jesus, como eu devo adorar, hein? João 4, verso 24. Jesus, como eu devo adorar? Enquanto você abre, eu vou pegar minha água aqui que eu esqueci. Como é que eu devo adorar, Senhor Jesus? E a coisa mais legal de conversar com Jesus é que Jesus é simples, direto, explica de um jeito fácil. E o texto basicamente diz assim, João 4, 24: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é legal conversar com Jesus? Simples e direto. Está preocupado com o quê? Deus é Espírito. E para você fazer isso direito, adore em espírito e em verdade. Simples. Viram o texto bíblico? Tem uma comunhão diária. Sabem exatamente o que eu estou falando. Não é assim que o Senhor está nos ensinando? Então me diz uma coisa. Eu queria ouvir você agora. O que é adorar? Deus é Espírito. O assunto mais importante para esse tempo é adoração. Você só tem 2 lados: os que adoram a Deus ou os que adoram o adversário de Deus. E a gente perguntou para Jesus: como é que eu devo adorar então? E ele diz: em espírito e em verdade. Então eu queria ouvir esse povo aqui, essa fila. O que é adorar em espírito? Não tenha medo de errar. Não tem erro e não tem certo e errado. Diga para mim, o que é adorar em espírito? Ficar à disposição do Espírito Santo, tornar seu coração, seu entendimento disponíveis para a ação do Espírito Santo.
Muito bom. Essa fila, me conta. O que é adorar em espírito? Não é difícil? É difícil, né? O que é adorar em espírito? Um por vez só, não fala todo mundo junto. Ninguém se atreve? Aqui, quem pode se atrever? O que é adorar em espírito? Falar diretamente com Deus. O senhor faz isso? Como que o senhor tem feito isso? Oração. Oração na presença de Deus, resignado. Estou vendo o senhor com a Bíblia, leitura bíblica, é isso? Isso. O senhor costuma ler o Espírito de Profecia também? Também. Isso torna o senhor mais próximo de Deus? O senhor sente assim ou não? Assim pensa. O seu sentimento é esse. Muito bom. Como é seu nome? Carvalho. Muito obrigado, viu, seu Carvalho? Aqui, ó, o que é adorar em espírito? Colocar Deus em primeiro lugar. O que mais? Ter o seu momento de comunhão com Deus. Desculpa, não entendi. Não depender de ritualidades exteriores. Não depender dos ritos. Ter uma conexão pessoal e direta com Deus. É isso, né? Eu vou tentar resumir essa parte assim, ó. Adorar a Deus em espírito é algo mais contemplativo. Você se coloca à disposição do Espírito, estabelece sua comunhão com a oração, leitura bíblica e o texto bíblico, a igreja, os textos, especialmente na nossa comunidade, os textos do Espírito de Profecia vão te instruir, vão te impactar, mas é algo que você se coloca mais à disposição da ação do Espírito. É contemplativo. E eu sou cozinheiro. Eu gosto das coisas temperadas. Eu vou botar uma pimenta aí. Você achou que já estava vencendo essa parte, né? O que é adorar em espírito de verdade? Você quer ver como as coisas complicam? O que é adorar em verdade? O que é adorar em verdade? Me fala. Vamos começar do lado de cá, que aqui foi quem mais contribuiu, não foi? Essa fila está cheia e aqui estão os talentos da igreja, eu sei. O que é adorar em verdade? A tua palavra é a verdade. Então, sobre a inspiração do texto bíblico, o que eu faço? Eu tenho que praticar o que o Espírito me impressiona a fazer. Como é que vira verdade a adoração? Quando na minha vida, o que o Espírito me impressiona a fazer, eu coloco em prática. As minhas ações cotidianas têm que refletir o que o Espírito me impressionou a fazer. Ou você aprende, isso é coisa da igreja. Isso é, não pratica, e se não praticar, não virou verdade. E por que eu estou esmiuçando essa história do Espírito e da verdade? Porque eu sei de uma coisa original. Nesse momento o assunto é adoração. Nesse momento só tem dois lados: os que adoram a Deus, os que adoram o adversário de Deus. Deste lado a história é Espírito e verdade. E do lado de lá é Espírito? O lado do adversário é Espírito? Mas tem uma coisa que você sabe responder. O lado do adversário é verdade? Não. Se você está em dúvida, 2 páginas para frente na sua Bíblia, põe aqui João 8, João 8, verso 44. Jesus vai dizer para você desse lado aqui, lembra sempre de uma coisa: Espírito e verdade, adoração. Aqui, nós vamos ver qual é a característica desse lado, Jesus falando desse lado, presta atenção, vós
tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O seu pai foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Povo de Arthur Nogueira, nesse momento da história do povo de Deus, tudo que você faz diz de que lado você está, e você só tem 2 lados para escolher: ou vem para o lado dos que adoram a Deus, e vai ter um convite na ponta da sua língua dizendo: vinde, adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ou vai ficar do lado de cá e ai, ai, ai. Você já sabe que aqui é espírito e verdade, ali você já sabe que é mentira, mas ainda não foi capaz de me responder se ele é espírito. O lado do adversário de Deus é espírito? Sim? É espírito? Sim ou não? Sim? Tem verso bíblico que diga que o lado de cá é espírito? Tem? Qual é? Qual é? O adversário do Senhor é espírito. Você não está seguro, né? Efésios 6, abre aí. Efésios 6. Verso 12. Efésios 6, verso 12, diz assim, ó. Picanha, né, rapaz? Estou te manjando, viu? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. O adversário do Senhor é espírito e mentira. Do lado de cá, os adoradores do Senhor adoram espírito e verdade. Do lado de cá, os adoradores do adversário do Senhor, e a adoração é espírito e mentira. A única coisa que os 2 lados querem de você é a adoração. O Senhor quer a sua adoração, mas o adversário também quer a sua adoração. E ouvindo as coisas do lado de cá, muitas coisas chatas e miseráveis vão acontecendo na nossa vida. Uma delas é, a gente vai ficando doente. Vai ficando doente, sem perceber. Porque a conversa aqui é adoração, adoração. E o lado de cá é ai, ai, ai. E no meio, caiu. E do lado de cá, vinde, adorai a Deus. Você entendeu essa parte? Posso mudar de assunto? Nesse momento da história do povo de Deus só há 2 lados. Tudo o que você faz diz a quem você adora. Então eu queria chamar alguém para me ajudar. Eu queria alguém que pudesse me ajudar a ler um texto. Quem gosta de ler, vem ler comigo. Traz sua Bíblia e vem ler. Pega um microfone e vem ler. Quem vem? Pega um microfone. Tem microfone aí, Júnior? 1 Coríntios 10, 31. Como é o nome aí? Do o ruim e o pior? Cada um lê um.
Cada um lê. Ó, vocês vão ficar aqui enquanto o tio estiver falando, tá? Só vai embora quando eu falar, tá bom? Presta atenção nesse texto. 1 Coríntios 10, 31. E lembra sempre uma coisa: o perfeito louvor vem da boca das crianças. 1 Coríntios 10, 31. Pode ficar tranquilo que nós vamos ler várias vezes. Posso ler? Pode ler. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é um texto que você conhece, né? Quer você coma, quer você beba, em algumas traduções está quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Faça tudo para a honra e glória de Deus, tá certo? É isso? Então eu queria fazer uma pergunta para a igreja, muito séria. Comprar um teclado desse aqui, ó, Roland RD 800, é espiritual ou não espiritual? Depende do uso. Se for tocar numa casinha de coisa feia, é feio, não é espiritual. Agora, se for tocar na igreja, é espiritual. Hoje de manhã eu perguntei assim: comprar uma bicicleta é espiritual ou não é espiritual? É ou não é? Não, não é. Tem gente que acha que é, que não é, e você acha que é depende. Depende, o ancião também acha que é depende. Se você for fazer exercício, para esses negros que comem picanha, perder a barriga, é espiritual. Agora, se você for entregar cerveja, não é espiritual, né? É isso que vocês estão me falando? Esse negócio de bicicleta não deu certo. Vamos escolher uma coisa importante: comprar um carro. É espiritual ou não espiritual? Depende. Então, ó, deixa eu te contar um negócio. Depende é a resposta oficial do membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo que você pergunta é fala, depende. Depende. Eu vou usar as mesmas duas perguntas que eu fiz de manhã, porque é um assunto que o povo gosta. Então eu vou falar. Namorar é espiritual ou não espiritual? Me fala. Espera aí um pouquinho. Ó, eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu queria ler para mim. 1 Coríntios 10, 31. Assim que vocês comam, que bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não sai daí, hein? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória de Deus, sabendo de uma coisa especial: nesse momento, tudo que você faz diz a quem você adora, e toda disputa diz, ó, espírito verdade, espírito mentira. Estou dando uma dica. O Enem já passou, mas eu te perguntei se namorar é espiritual, você falou depende. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu tenho certeza que você sabe. Olha para lá o da picanha. Namorar alguém do mesmo sexo é espiritual ou não espiritual? Não espiritual? É ou não é espiritual? Ó, por algum motivo que eu não sei te dizer quando e nem como começou, nós começamos a fazer elenco. O que é bonito e aceitável socialmente, nós dizemos que é espiritual. Ir à igreja, ser bondoso, generoso. O bom comportamento é espiritual. As coisas feias e cotidianas, o que é comum,
não é espiritual. O que é feio, então, isso menos espiritual ainda. Mas há uma orientação clara para você. Nesse momento da história do povo de Deus, tudo que você faz é espiritual. E tudo diz de que lado você está. Ou você está do lado dos que adoram a Deus, ou está do lado dos adversários de Deus. Ou você tem um convite na ponta da língua e diz: vinde, adorai a Deus. Ou você vai viver um ai, ai, ai. E aí você pega um texto corriqueiro, comum, bobo, já não tem mais efeito. Presta atenção, ó. 1 Coríntios 10:31, ó. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Presta atenção em mim para não ter dúvida. Comprar um teclado, nomear alguém na igreja, andar de bicicleta, comer picanha, namorar e namorar alguém do mesmo sexo é uma decisão espiritual, sim. Algumas delas, como essa história de namorar alguém do mesmo sexo, é uma decisão espiritual do lado de lá, do lado perverso da espiritualidade, do lado que quer sua adoração, do lado que quer te fazer mal, do lado que vai fazendo você assim, ó, e você não vai prestando atenção, e você vai entrando, e você vai entrando, e uma das tragédias que você vai viver é a doença, porque você só vai viver tragédia do lado de cá. Você está avisado, do lado de cá é ai, ai, ai. Tudo que você faz diz de que lado você está. Tudo que você faz diz a quem você adora. Tudo. Muito obrigado, molecada. Como é o nome de vocês? Marcos e Pedro. Deu para você entender? E olha, a maior parte das coisas a gente já sabe. Isso a gente já sabia. É importante vir aqui porque a gente é lembrado. Mas você quer ver uma coisa engraçada? Tudo que faz mal para a nossa saúde, tudo. Gordura demais, tudo. Você já sabe. Ou não sabe? E não é mais assunto da igreja adventista não, para com isso. Está na Ana Maria Braga, está no Sérgio Chapelin, no Globo Repórter, está em todos os jornais, todas as revistas, isso é um assunto comum. Mas a pergunta importante é o seguinte, ó: por que sabendo que faz mal, mesmo assim a gente não larga? Por que a gente não larga? Por quê? Fala, Scardoelli, por que a gente não larga? Porque é gostoso. Rapaz, é gostoso, a gente gosta. Não dá para esconder isso. Se você não lida com verdade, não é? E é tão gostoso que a gente costuma dizer o seguinte: eu amo isso daqui. Não fala? Tem até uma lanchonete que criou um slogan: amo muito tudo isso, não tem? Tem McDonald's em Arthur Nogueira? Não sei se tem, não? Mas você vai para Campinas comer um McDonald'zinho, não vai? Você sabe por que a gente não deixa essas coisas? A gente não deixa essas coisas porque a gente gosta, é gostoso. Júnior tem cara de que manda bem. A gente não deixa essas coisas porque elas são gostosas, porque a gente ama essas coisas, tudo que a gente sabe que faz mal. Mas acima de tudo, a gente não deixa essas coisas, sabe por quê? Você lembra o tema do sermão de hoje? O sermão deixou de ser de saúde, passou a ser de adoração.
A gente não larga as coisas porque a gente gosta, porque a gente ama, mas acima de tudo, porque a gente adora isso tudo. Adora isso tudo. Adora. 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 Isso tudo. Deu para você entender? Deu para você entender? E o Espírito te ensina. Você já sabe que o esquema é em espírito e em verdade. O Espírito te toca, mas você não pratica na sua vida, não torna isso verdade. E você vem aqui no culto, ou em qualquer outro lugar da sua vida, e vai vendo gente com diabetes, pressão alta, triglicéridos. Nesse momento da história do povo de Deus, só há dois lados. Tudo o que você faz diz de que lado você está. Ou você está do lado dos que adoram a Deus, ou dos que seguem o adversário de Deus. E agora que você já entendeu que tudo que você tem que fazer é para a honra e glória de Deus, eu quero te perguntar uma coisa. Os tais dos 8 remédios de Deus lá, os 8, tá? Se você decide não caminhar, uma decisão sua, você não é afim, eu não quero. Você está instruído, o Espírito te instruiu, caminha. Isso é espiritual ou não espiritual? É espiritual ou não espiritual? Se você decide, você tem a sua opção. Você decidiu não beber água. Não gosto de água, não vou beber. Não gosto. É espiritual ou não espiritual? Hoje à noite tem Serginho Groisman. Não tenho nada contra o Serginho Groisman. Mas você decide assistir o Serginho Groisman. É legal, tem um entrevistado que você gosta. Você vai dormir tarde. Está instruído, horário de sono e tal. É espiritual ou não espiritual? Deu para você entender? Então eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Por que essa igreja tem uma mensagem de saúde e as outras igrejas não têm uma mensagem de saúde? Por que os adventistas têm uma mensagem de saúde e os presbiterianos não têm? Os batistas não têm? Os metodistas não têm? Por quê? Você já se perguntou? Por que a gente tem e os outros não têm? Alguém aqui sabe? Queria ouvir. Por quê? Oi, levantou a mão? Pode falar, querido. Vem aqui que o tio não está te ouvindo. Não vai vir, né? Então depois você fala, só para o tio. Oi, que senhora, fale. Porque nas outras igrejas não há o espírito de profecia. Mais alguém? Porque envolve adoração, mas as outras igrejas não envolvem adoração? Não tem adoração lá? Em espírito e em verdade. Quem mais? Porque envolve a restauração da adoração, a verdadeira adoração. Vocês ouviram o que ela falou? Ouviram? Não. Ela está dizendo o seguinte: por enquanto nós repercutimos as características que Satanás colocou na gente. Então a gente não adora os desejos do Senhor Jesus, o Senhor Deus, mas sim a gente adora a si mesmo, porque essa é a característica que Satanás colocou na gente. Eu tenho uma opinião sobre por que essa igreja tem uma mensagem de saúde. Espírito de profecia, desculpa. Porque nós somos templo do Espírito Santo.
Mas não deve ser por isso que só nós temos, porque eles também são templo do Espírito Santo, né? Ô meu irmão, por orientação espiritual, abre sua Bíblia em Atos 11. Vamos contar a história para você de 2 irmãos nossos. Atos 11. Vou falar para você de Paulo e Barnabé. Verso 25. Atos 11, 25. E agora nós passamos a conversar sobre por que essa igreja tem uma mensagem de saúde e as outras não. E partiu Barnabé para Tarso, para buscar o Saulo. E o achando, o conduziu para Antioquia. Bom, Barnabé era um crente madurão, das antigas. Saulo era um crente recém-convertido. Ele foi passar um tempo lá na terra dele, ele foi para Tarso. Barnabé vai lá, pega esse rapaz e traz para Antioquia. Antioquia era o fim do mundo. Tá certo? 26. E sucedeu que em um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Presta atenção nisso. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. 2 irmãos nossos ensinando o que sabiam sobre o evangelho para as pessoas. E aí, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe esse apelido que você tem? Esse codinome que você tem? Começou aqui, ó. Senhor José, Dona Maria, era cristão. Começou aqui com esses 2 camaradas. E nessa situação, ó, gente dentro da igreja ensinando para as pessoas o que aprenderam, e as pessoas olhavam e diziam assim: olha, essas pessoas gostam da gente, eles querem nosso bem, eles são parecidos com Jesus, eles são cristãos. E tem uma curiosidade sobre isso, eu aprendi faz pouco tempo, eu quero te contar. Pastor Elias me contou assim: Ricardo, você sabe que a palavra que foi escrita para chamar os nossos irmãos de cristãos diz respeito ao pequeno? E eu disse: porque no nosso idioma, tudo que termina em ão diz respeito ao que é grande. Carrão, igrejão, casarão. Só uma palavra no nosso idioma termina em ão e diz respeito ao pequeno. Você sabe qual é? Anão. O resto tudo é grande, mas essa palavra diz respeito ao pequeno. Mikri Christi. Então, de verdade, o que aconteceu naquele momento foi assim: gente, eles gostam da gente, eles ensinam a gente, eles querem nosso bem, eles são pequenos cristos na vida da gente. Pequenos cristos. E eu acho que a igreja adventista tem uma mensagem de saúde para que você possa ensinar as pessoas, responder à angústia das pessoas. Porque você quer ver um negócio curioso? Essa semana, viva você aonde for, converse você com quem for, durante a semana inteira você vai ouvir no mínimo um assim, ó: você não sabe nada para diabetes, não? A diabetes do meu pai está nas alturas. Você não sabe nada para triglicéridos, para colesterol? Meu, fui fazer um exame, tá? Você não sabe nada para falta de memória? Não estou conseguindo lembrar das coisas, gente. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Onde? E dor? Como as pessoas estão sofrendo com dor, né? Tem dor que você não sabe nem de onde vem. E sabe de uma coisa? Meu irmão, membro da igreja adventista do 7º dia, você sabe. Você sabe. Você já ouviu tanto sermão, já leu tanto texto, já viu tanta historinha de criança, já viu tudo. Para alguém chegar para você e dizer diabetes, você fala: vou te ensinar. Triglicéridos, eu tenho uma coisinha, vou te ensinar.
dor, falta de memória, tristeza, angústia, depressão. Eu sei fazer um pão, vou te ensinar. Porque ensinando as pessoas, os irmãos foram reconhecidos como cristãos. E não importa se você pratica ou não pratica a mensagem, sabe por quê? Essa história de eu não ensino porque eu não pratico, tem a ver com esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é eu, para mim, comigo, por mim, eu vou ser o bonitão acima de tudo. Porque do lado de cá a conversa é assim, ó. Com o outro, pelo outro, para o outro o tempo inteiro. Vinde, adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. E as pessoas, quem sabe, vão olhar para você e vão poder dizer: caramba, esse povo gosta da gente, esse povo quer o nosso bem, esse povo ensina para nós o que eles sabem. Eles são pequenos cristos na nossa vida. Pequenos cristos na nossa vida. Essa igreja tem uma mensagem de saúde para que você possa ser o mais parecido com Jesus do que você jamais imaginou. Tomara que você tenha um restante de tarde maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Tem hino? Vamos ouvir o hino no final então.